Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosiane, PCNP de Educação Física da Diretoria de Ensino de Diamantina, e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o instrumento de avaliação rubricas. Vou demonstrar alguns exemplos e como a gente pode estar trabalhando com mais essa opção de instrumentos de avaliação, ok? Então, vamos lá. Então, a minha primeira sugestão aqui de trabalho é para você estar avaliando uma situação de aprendizagem ou uma habilidade ou uma atividade, tá? No caso aqui, o primeiro exemplo é dentro de uma habilidade toda. Então, como eu vou avaliar o desenvolvimento dessa habilidade de um determinado aluno, tá? Então, na minha coluna em rosa aqui, seria a escala de classificação, ou os níveis de desempenho onde esse aluno se encontra, de acordo com o que ele produz, dentro dos critérios que eu vou elencar. Então, a coluna em verde são os critérios para estar classificando esse aluno dentro do desenvolvimento dessa habilidade, que no caso que eu estou trabalhando aqui hoje, no exemplo, é identificar indicadores que levam à construção das representações culturais sobre corpo e beleza. Então, essa é uma rubrica para eu estar avaliando o aluno dentro dessa habilidade, tá? Então, eu posso utilizar tanto números, critérios, que é o mais comum, que as pessoas utilizam mais, como eu posso estar elencando ou determinando alguns nomes para esses critérios ou para os níveis que esse aluno se encontra. Um dos exemplos, para eu não estar utilizando números, seria isso. Quando ele se encontra no quadrante de 25%, porque eu dividi em 4 partes, né? Ele se encontra no mundo das aparências, ainda ele é influenciado pela mídia, eu me aceito como eu sou, e empoderamento. Então, seria uma maneira de eu estar elencando também essa escala de classificação, esses níveis, sem estar utilizando números, que acaba sendo um pouco mais somatório quando eu utilizo de números, tá? Então, seria isso. Quando ele se encontra no nível 1, por exemplo, ele não entendeu o tema, ele não participou dos grupos, ele não realizou atividades, ele não realizou as atividades impressas e ele não realizou a atividade de recuperação. E aí, de acordo com o que ele vai entregando, ou o que ele vai dando de resposta dentro das discussões, você vai classificando ele dentro de uma das escalas, ok? Então, essa seria uma das possibilidades. Para eu entender melhor isso, para eu entender melhor como que eu vou usar para um aluno. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? É a mesma rubrica. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu aluno X, dentro da unidade temática, no momento que eu estou fazendo essa avaliação, ele se encontra no nível 2, 50%, né? Que eu também denominei como ainda influenciado pela mídia. Dentro da participação do grupo de estudos e do WhatsApp, do Classroom, ele também se encontra com 50% de aproveitamento, ele ainda está na coluna 2. Nas atividades online, porém, ele participou um pouco mais, ele entregou um pouco mais, então ele está lá em 75%, ele está na coluna 3. Ele ainda ele se encontra em eu me aceito como eu sou. Nas atividades impressas, ele também está em 50%, ele não entregou tudo, ele está em 50% das atividades. E em recuperação, na atividade que eu possibilitei de recuperação, ele está no nível 1. Ele não entregou a atividade de recuperação. E aí também eu trouxe uma outra sugestão um pouco mais simples, que é de uma atividade só, quando eu vou avaliar esse aluno em uma atividade só, não uma situação de aprendizagem toda, que eu também posso estar utilizando. Então, por exemplo, eu solicitei aos alunos uma pesquisa sobre diversidades culturais e preconceito, também está dentro daquela minha habilidade, e aí eu vou fazer a avaliação dessa atividade, dessa pesquisa. Então, eu criei os meus critérios, que é o texto em si, a construção da argumentação dele, que eu pedi um texto argumentativo, se ele fez pesquisas, se ele só copiou e colou, como que foi o nível de pesquisas que ele utilizou, os itens a serem discutidos dentro do pedido da minha pesquisa, eu elenquei alguns itens, quero saber se ele atendeu a todos eles, e eu posso utilizar, por exemplo, o prazo de entrega, se ele entregou dentro do prazo, se ele, ou não, tá? E então, aqui eu utilizei outro tipo de escala de classificação. Em vez de trabalhar com números, ou alguns outros nomes um pouco mais subjetivos, eu coloquei como insatisfatório, regular, satisfatório e plenamente satisfatório. Então, vamos lá, um meu aluno X lá, o texto dele está regular,
a construção de argumento dele está satisfatório. Aí eu percebi que ele copiou e colou as pesquisas. Então eu vou dar, por exemplo, insatisfatório, porque eu percebi que tem muitas partes do texto que está Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, os itens discutidos, ele conseguiu discutir um pouco, vamos colocar assim, e ele entregou dentro do prazo. Então, esse é um exemplo de uma rubrica para apenas uma atividade. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês hoje. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, aos professores de Educação Física, tá? Até algum outro professor que precisar. Estamos à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima.